Então, nós vamos fazer aqui a correção da página 52 de matemática, sobre o conteúdo de área e perímetro de um vídeo que a gente já passou atrás, que vocês já fizeram essa atividade, tá? Então, eu resolvi fazer dessa forma para vocês compreenderem melhor a correção. 4. Anote na tabela a seguir a quantidade de quadradinhos que forma cada uma dessas figuras. Então, a gente tem aqui as figuras e as letras e nós vamos preencher o quadro. Então, na figura A, para formar a figura A foram necessários quantos quadradinhos? Então, vocês contaram, tinham 3 quadradinhos. A figura B, tá dando para ver direitinho? A figura B, foram necessários quantos quadradinhos para formar essa figura? Foram 8 quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A figura C, foram necessários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. A figura D, figura D, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos inteiros e a metade de um lado e outra metade. Então, juntando a metade com outra, eu não tenho um quadradinho inteiro. Então, para formar a figura D, eu precisei de 4 quadradinhos. A figura E, 2 quadradinhos. Depois de preencher o quadro, a gente vai responder a letra seguinte. Um momentinho. A. Qual das figuras tem a maior área? Então, qual das figuras tem a maior área? Foi necessário maior quantidade de quadradinhos. Foi a figura C. Então, a gente vai fazendo aqui o Czinho, que aqui agora eu consigo fazer. Se você quiser contornar essas figuras com um pedaço de barbante, em qual delas usará o pedaço de barbante mais longo? Então, aqui se fosse contornar, né? Então, o contorno, porque a gente está falando aqui de perímetro. Então, vamos para a letra C. A letra C. Aí, desembaçou. Desenhe na malha quadriculada a seguir figuras com as mesmas quantidades de quadradinho das figuras do início da atividade, mas com formatos diferentes. Então, eu vou pegar as mesmas quantidades de quadradinhos e formar outras figuras. Por exemplo, na letra A, ela estava lá, um retângulo. Então, eu usei eu fiz um diferente aqui, né? E aí, eu fiz outros formatos que não estão lá, mas que tem as áreas com a mesma quantidade de quadradinhos, certo? E aí, você provavelmente fez ainda mais diferente. Então, cada um vai ter um jeitinho de pensar e de formar figuras diferentes com a mesma quantidade de quadradinhos lá em cima. Como a gente não tem condições de comparar, então essa pergunta aqui, vai ficar sem responder, tá? Vamos para a página seguinte, página 53. 5. Observe a figura. Ela é formada por quadradinhos iguais. A medida do lado dos quadradinhos está indicada em vermelho. Então, nós temos a figura, né? E a medida de lado, a gente vai usar como medida para o lado essa medida de um lado do quadradinho. Lembra do vídeo? A área, eu uso o quadradinho para preencher todo o espaço, né? Então, eu conto por meio do quadradinho. O quadradinho é a minha medida. E o lado do quadradinho é a minha medida do perímetro, que é o contorno. Então, primeira pergunta. Qual é a área dessa figura? Use o quadradinho como unidade de medida e explique como você pensou. Então, a gente usou o quadradinho. Então, qual é a área? Então, a gente conta o número de quadradinhos que tem aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, eu tenho 1, 2, 3 de comprimento e 7 de largura. Então, eu tenho aqui, sem precisar contar, eu tenho 21,
né? 7 vezes 3, 21. A gente multiplica. Lembra do vídeo que a gente pode também multiplicar? Mas eu também posso contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, a área da figura é igual a 21. Quanto mede o perímetro dessa figura? Use esse tracinho lá como unidade de medida e explique como você pensou. Então, a gente vai usar esse tracinho aqui como unidade de medida. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, na questão aqui, na questão B, o perímetro da figura é igual a 20, certo? Número 6. Anote na tabela o perímetro e a área do retângulo e do quadrado, certo? Aqui nós temos, ó, uma imagem, o retângulo e o quadrado, certo? Quadrado, porque como que eu sei quadrado? Porque todos os lados são iguais. E o retângulo? Tem dois lados iguais. Então, este é igual a esse, este é igual a esse. Então, vamos lá. Do retângulo, vamos anotar o perímetro do retângulo. Então, eu vou contar, vou usar como medida os lados do quadrinho. Então, eu tenho do retângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, o perímetro é 30. Dá pra ver aí? E a área do retângulo. A área não é a quantidade de quadrinhos que eu usei para preencher o espaço. Então, eu vou contar quantos quadradinhos que tem aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Eu também poderia multiplicar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 1, 2, 3 vai dar 36. Então, a área do retângulo é de 36, certo? O quadrado. Agora, vamos para o perímetro do quadrado. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, eu tenho o perímetro, que são os lados. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tem 24. Também poderia somar. Se eu digo que é quadrado, aqui tem 6, mais 6, mais 6, mais 6, dá 24. Certo? E a área do quadrado, que é a quantidade de quadradinhos aqui dentro. Eu posso também usar a multiplicação, ao invés de ficar contando, que eu posso errar menos, né? Ou contar tudo. Aqui tá mais fácil. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 vezes 6 são quanto? 36. Então, se eu tenho
6 vezes 6 são 36. Se eu contar aqui, será que vai dar 36? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Viu? Então, ok. Com base na tabela, complete a frase a seguir, copiando uma das etiquetas. Não podem ter ou podem ter figuras com áreas iguais. Então, área igual. Vocês viram aqui, ó? O retângulo e o quadrado têm a mesma área. Eles têm 36. O formato é diferente, mas eles ocupam o mesmo espaço. Figuras com áreas o quê? Iguais podem ter perímetros diferentes. Vocês viram aqui, ó? O perímetro um é 30, o outro é 24. O contorno é diferente. Porém, o espaço que cada um ocupou é o mesmo, certo? Então, a gente termina aqui a correção de área e perímetro da página 53.